Vamos começar aqui pelo inteligência artificial. Coloquei aqui, né? Reminiscência Platão. A reminiscência platônica é a ideia de que o conhecimento é a lembrança de algo que já foi conhecido anteriormente. Aí no dicionário, reminiscência é a imagem lembrada do passado, o que se conserva na memória. Dito isso, vamos aqui para o Fédon de Platão. Sócrates discutindo com Símias e Sebe, eu acho. Né? Então vamos aqui. Aí vamos lá. Vamos começar por aqui. Também voltou Sebes a falar. É também o que se conclui daquele outro argumento, se for verdadeiro, que costumas apresentar sobre ser lembranças ou reminiscências do conhecimento, conforme o qual nós devemos forçosamente ter aprendido num tempo anterior e que nos recordamos agora, o que seria impossível se nossa alma não preexistisse algures antes de assumir a forma humana. Isso vem provar que a alma deve ser algo imortal, ou seja, quem está falando aqui é o Sebes. Algumas traduções de Sebes é o Sebete. E o Sebes está falando do assunto que eles estão conversando ali. Se nós estamos conversando isso, se nós estamos lembrando agora, é porque anteriormente a gente já existiu, a nossa alma já existiu antes de tomar forma humana. Isso vem provar que a alma deve ser algo imortal. Essa é a discussão desse conhecimento sobre a alma. Tá? Se isso não basta, Símias interveio Sócrates. Se isso não basta, para convencer-te, vê se considerado a questão por outro prisma, chegarás a concordar conosco. Duvida que seja apenas recordar o que denominamos aprender? Não direi que duvide, respondeu Símias. O que eu quero é justamente isso. Sobre discutirmos, recordar-me. Com a exposição de Sebete, cheguei quase a relembrar-me e convencer-me. Não obstante, gostaria de saber como vais desenvolver o tema. Eu, deste modo, replicou, num ponto estamos de acordo, que para recordar-se alguém de alguma coisa é preciso ter tido antes o conhecimento dessa coisa. E não podemos declarar-nos também de acordo a respeito de mais outro ponto, que o conhecimento alcançado em certas condições tem o nome de reminiscência. Então, a base aqui do conhecimento é a reminiscência, é a lembrança, é a recordação, aquilo que ficou na memória. Tá? E aí, para provar que a alma é imortal, então, então ele está falando de um conhecimento prévio, vamos colocar, impregnado na alma, e aí, antes da pessoa nascer, essa alma ela entra ali na pessoa, né? Enfim, já com esse conhecimento. E aí a pessoa vai relembrando através de semelhanças que ela vive no mundo real. Tá, vamos lá. Aí vamos lá para página 21. Né? Será preciso então, é o que afirmamos, já termos antes disso o conhecimento de igualdade, certo? Antes do nascimento, por conseguinte, ao que parece, é que necessariamente o adquirimos. É o que eu falei. A pessoa está adulta, aí chega-se à conclusão, aqui no Platão, de que a pessoa adquiriu o conhecimento antes do nascimento. Tá? Aí fala assim, parece mesmo. Logo, se o adquirimos antes do nascimento,
e nascemos com ele, é porque conhecemos antes do nascimento. E ao nascer, tanto o igual, o maior, o menor, como as demais noções da mesma natureza, pois tanto é válido nosso argumento para a igualdade como para o belo em si mesmo e o bem em si mesmo, a justiça, a piedade e tudo mais. Como disse, aqui pusemos a marca de o próprio, que é a coisa em si. O belo em si, aquilo é o que é. Assim nas perguntas que formulamos, como nas respostas apresentadas. A esse modo, adquirimos necessariamente, antes de nascer, o conhecimento de tudo isso. Ou seja, a pessoa viveu em vidas passadas, aprendeu alguma coisa, ou a alma, né? A alma aprendeu isso, e aí ele vai passando de geração para geração, né? Pelo que eu entendi aqui. E aí, como a alma ela não, ela tá fora do corpo, tá? Ela não tem as premissas do corpo, que o corpo aqui parece que é uma corrupção do conhecimento. Através do corpo você não consegue alcançar a verdade. Então a alma pura, ela alcança a verdade, ela alcança o belo em si, a justiça, a piedade. Tá? Então é isso que ele quer dizer. Tá? Não será outra coisa, respondeu Sócrates. Se é verdade, segundo penso, antes de nascer, já tínhamos o tal conhecimento e o perdemos ao nascer. E depois, aplicando nossos sentidos a esses objetos, voltamos a adquirir o conhecimento que já possuíramos num tempo anterior. O que denominamos aprender não será a recuperação de um conhecimento muito nosso? E não estaremos empregando a expressão correta se dermos a esse processo o nome de reminiscência? E não estaremos empregando a expressão correta se dermos a esse processo o nome de reminiscência. Então tá aí o que é reminiscência em Platão, para a gente nunca mais esquecer, tá bom? Reminiscência é o conhecimento através de lembranças que aprendemos anteriormente, antes de nascer, tá? Então, isso é reminiscência em Platão, tá bom? Ó, que ele fala aqui, ó, voltamos a adquirir o conhecimento que já possuímos num tempo anterior. Tá? Então, isso é a reminiscência. Vamos lá. Mais um texto-chave aqui, ó. Nossa situação, Símias, não será a seguinte? Se existe realmente tudo isso com que vivemos a encher a boca, o belo e o bom e todas as essências desse tipo, e se a elas referimos tudo o que nos chega por intermédio dos sentidos, como algo preexistente que encontramos em nós mesmos e com o que comparamos, será forçoso que, assim como elas existam, nossa alma antes de nascermos, e que sem aquelas esta não existiriam. Então ele está dizendo aqui, por exemplo, vamos supor, você acha uma coisa bela, tá? Então, se você acha uma coisa bela, uma coisa boa, uma coisa justa, significa que a sua alma anteriormente já tinha esses conceitos nela. Tá? A alma ela já nasceu com isso, com esse conhecimento de belo e bom. Por exemplo, você compara duas flores, uma flor murcha e uma flor no auge da beleza. Aí você vai se surpreender. Nossa, que é isso? É muito. Você vai dar vários termos: bonito, belo, maravilhosa, esplêndida. Aí ele vai falar: tá, se você tem esse conceito de belo, é porque ele já estava dado na alma. Tá? O belo e o bom, o belo, bom, justo. Então é isso. Tá? O conceito de reminiscência em Platão. Então ficou claro aí. Tá?
Espero que tenha ficado claro, bem entendido, né? É o que está aqui na IA, aqui, ó. É a ideia de que o conhecimento é a lembrança de algo que já foi conhecido anteriormente. É isso. Tá? Aí você fala, eu vou ler Platão, vou estudar para entender. Aí é bom você ler para você mesmo tirar as provas. Ó. Tá aqui, ele repete exaustivamente. Não repete só uma vez. Repete exaustivamente que o conhecimento é lembrar, relembrar, memorar, enfim. Tá? Vamos ver aqui na página 15 se tem mais alguma coisa. Ah, tá. Vamos lá. Estudemo-lo, pois, sob o seguinte aspecto: se as almas dos mortos se encontram ou não se encontram no Hades, conforme a antiga tradição que ora me ocorre, as almas lá existentes foram daqui mesmo e para cá deverão voltar, renascendo os mortos. A ser assim, se os vivos nascem dos mortos, não terão de instalar mesmo nossas almas? Pois não poderiam renascer se não existissem, vindo a ser essa justamente a prova decisiva no caso de ser possível deixar manifesto que os vivos de outra parte não procedem, senão dos mortos. Se isso não for verdade, teremos de procurar outro argumento. Né? Aí, para provar que a alma é imortal, ele vai usar um dos argumentos de que um contrário, uma coisa engendra o seu contrário. O frio engendra o quente engendra o frio. Deixa eu ver o que mais. O pequeno gera o grande gera o pequeno. Só existe o grande porque existe o pequeno, só existe o frio porque existe o quente. E aí ele vai falar, tá, só existe a vida porque existe a morte. Só existe a morte porque existe a vida. Então, os contrários aí se engendrando. Então ele vai dizer, se existe a morte, é porque existe a vida. Tá? Então aí ele vai usar desse argumento para provar que a alma é imortal. Então é isso.